Todo mundo sabe que existem diversas cenas marcantes e muito bem construídas em Breaking Bad. Aqui no canal a gente já analisou algumas delas, como a cena do prato, o Say My Name e também o I Am The Danger, mas há um momento tão chocante que acabou ficando grudado na memória de quem assistiu. Eu tô falando, é claro, da cena do estilete. Exatamente, Ricardo. O momento que o Gus matou o Victor não só potencializa esse vilão, como também muda completamente o rumo da história dali pra frente. No vídeo de hoje, a gente vai analisar essa cena mais a fundo, entendendo os seus principais simbolismos e os seus detalhes mais interessantes. Bom, eu sou o Davi. Eu sou o Ricardo. Seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Estilete é o primeiro episódio da quarta temporada de Breaking Bad, mas para compreendermos melhor o impacto dessa cena, a gente precisa voltar um pouco na história da série para saber o que estava acontecendo. Basicamente, tudo começa 2 episódios antes, quando Walter, num ato completamente impulsivo e desesperado, decide atropelar e executar os 2 traficantes de Gus para salvar a vida de Jesse. A partir daquele momento, a relação entre Walt e Gus se quebra completamente e o nosso protagonista passa a correr perigo extremo, podendo ser morto a qualquer instante. Sabendo que tinha se tornado um problema e percebendo que Gale era a opção perfeita para substituí-lo quando ele dominasse completamente a fórmula, Walter toma a decisão mais radical possível. Ele liga pro Jesse e o manda matar Gale para garantir a sua própria sobrevivência. Só que isso só acaba piorando as coisas, principalmente pro Victor. Walt acaba entregando o endereço do seu futuro substituto e o Victor, tentando agir por conta própria para impedir o assassinato e talvez até ganhar pontos com Gus, vai até o local. Só que, além de ser tarde demais, ele acaba sendo visto por vizinhos na cena do crime, o que já compromete toda a operação. Depois disso, ele encontra o Jesse e o leva até o laboratório, onde ele e o Walt passam a ser vigiados por Mike, enquanto o capanga de Gus, numa tentativa de mostrar serviço, começa a cozinhar metanfetamina sem autorização do seu chefe, como se pudesse provar que o Walter já não era mais necessário. Então é nesse momento que Gus Fring entra no laboratório para protagonizar uma das cenas mais brutais da série toda. Quando o Gus entra em cena, a gente já pressente que ele não ia deixar barato, que algo terrível poderia acontecer, e é muito interessante a forma como ele reage à situação. Todo o percurso que ele realiza, desde antes do assassinato até depois de ter cometido o ato, é um reflexo perfeito do tipo de personagem que ele é. Como de costume, Gus não chega alterado, nem faz nenhum discurso, ele simplesmente entra, observa o laboratório, encara cada um ali e começa a descer as escadas. Algo curioso é que durante toda essa sequência, a série opta por não colocar nenhuma trilha sonora, só o silêncio e o som do ambiente, o que intensifica ainda mais a tensão construída. Além disso, cada movimento do Gus é meticulosamente planejado e calculado, como se fosse uma espécie de ritual, sabe? Enquanto Walter tenta se justificar, discutindo com Victor, Gus caminha lentamente pelo lugar, veste um macacão de proteção e depois pega um estilete, o objeto que dá título ao episódio. É nesse instante que entra um dos truques mais geniais da direção. A série faz questão de enquadrar 2 vezes pelo menos o estilete próximo da cabeça de Walter White, como se ele fosse o alvo do vilão. Eles fazem você pensar que Gus iria matar o Walter e Jesse, ou melhor, já que esse não era o estilo dele, ele iria deixar uma marca, uma lição, pedir pro Mike executar a tarefa. Em nenhum momento a gente pensou que o Victor era o verdadeiro alvo de Gus, e esse é um dos motivos que tornam essa cena tão chocante, por ela ser completamente inesperada. Ricardo, porque depois dele ficar bem perto de Walter White, Gus, pelo incrível que pareça, se afasta dele, se aproximando de Victor. E é aí então que acontece o momento, depois de alguns segundos ouvindo o palavreado de Walt, sem nenhum aviso e completamente de repente, Gus parte pra cima do seu próprio capanga e passa o estilete na garganta dele da forma mais fria, seca e direta possível. O sangue jorra, o Victor tenta respirar, cambaleia, enquanto Walter, Jesse e até mesmo Mike assistem paralisados, incapazes de processar o que tá acontecendo. O assassinato de Victor não era só uma forma de puni-lo por ser visto na cena do crime, ele era também uma maneira de intimidar diretamente Walt e Jesse, mostrando que naquele mundo ninguém tá seguro, ninguém tá a salvo. E é claro que, como tudo em Breaking Bad tem um significado, a maneira como o Gus mata o Victor não foi por acaso. Cortar a garganta é a forma mais tradicional de abater uma galinha, e se você para pra pensar, Gus é o dono do Los Pollos Hermanos, uma rede de frango frito. Ao cometer esse ato, simbolicamente, Gus reduz um dos seus capangas
capangas mais leais a um animal descartável porque se tornou um risco grande para os seus negócios. Além disso, um outro ponto bastante curioso é que a garganta também é um instrumento fundamental para a fala e para a respiração. Victor tentou provar seu valor discutindo com Walter White, dizendo que sabia passo a passo da receita, que sabia cozinhar. Ao atacar ali, Gus impõe um silêncio imediato, não só para Victor, mas para todos que estavam naquele ambiente, além de calar seu capanga literalmente para sempre. E tem um detalhe nessa execução que deixa tudo ainda mais perturbador, porque Gus não corta a garganta de Victor e se afasta. Ele segura a cabeça dele para trás, firme, controlando o corpo durante todo o momento e impedindo que o sangue se espalhe pelo laboratório. Esse gesto, se a gente para analisar, pode ter mais de um significado. Por um lado, intencionalmente ou não, ao segurar a cabeça dele, Gus faz com que Victor sangre mais rápido, uma forma, consequentemente, de acelerar a morte dele e de fazê-lo sofrer menos. Mas por outro lado, e o que talvez seja o verdadeiro motivo por trás disso, é que Gus queria garantir que o Walt e Jesse estivessem olhando diretamente para o rosto de Victor enquanto ele morria, uma forma deles encararem cada segundo daquele ato. E é nesse momento também que a série escancara de vez a psicopatia de Gustavo Fring. O rosto dele permanece vazio o tempo inteiro, ele não sente prazer, não hesita e o principal, não demonstra nenhum arrependimento pelo que acabou de fazer. É como se matar o Victor fosse apenas mais uma tarefa qualquer, algo necessário para proteger seus próprios interesses. E quando tudo termina, o mais bizarro não é só o silêncio que fica no laboratório, mas o que Gus faz logo depois de soltar o corpo de Victor. Ele simplesmente caminha de volta, troca de roupa e limpa os óculos com a mesma postura controlada de sempre. E antes de ir embora, ele para, olha pro Walt e pro Jesse e fala pela primeira vez desde que entrou ali, mandando os dois voltarem ao trabalho como se absolutamente nada tivesse acontecido. A performance do Giancarlo Esposito como um todo, transmitindo uma naturalidade, uma normalidade diante do horror que havia cometido, é o que transforma esse momento em algo inesquecível e profundamente desconfortável. E além de tudo que acontece ali, essa cena funciona tão bem porque ela subverte completamente as expectativas que a própria série vinha construída em torno do Gus até aquele momento. Até então, ele sempre foi apresentado como o manda-chuva, o estrategista, o homem que dá as ordens, que mantém as mãos limpas enquanto os outros executam um trabalho sujo por ele. Pelo menos em Breaking Bad, a gente nunca tinha visto o Gus matar ninguém diretamente, muito menos de uma forma tão brutal. Por isso, o choque é tão grande. Não é somente a morte do Victor, é como ela consegue quebrar por completo a imagem que a gente tinha daquele vilão, sabe? E isso fica mais pesado quando a gente lembra quem é o Victor naquele mundo. Ele não era um capanga qualquer, descartável desde o começo. Ele era um parceiro de confiança, alguém que trabalhava com Gus há muito tempo, tanto que ele aparece em Better Call Saul muito antes dos eventos de Breaking Bad. Mas claro, depois das coisas que ele fez, era muito provável que o personagem ia pagar um preço, mas pra nós, espectadores, o esperado seria que o Gus mandasse alguém resolver isso, como ele sempre faz, geralmente com o próprio Mike. O fato de ele mesmo pegar o estilete e fazer isso com as próprias mãos torna a cena muito mais impactante e revela o quanto o Gus precisava reafirmar o seu poder ali. E outro detalhe genial é a própria reação do Mike, um sujeito durão e experiente que já viu e fez tudo naquele mundo, fica visivelmente chocado a ponto de empunhar a arma por instinto, como se por um segundo não reconhecesse mais o homem que estava à sua frente. Se até o Mike se assusta, a série deixa claro pra gente que Gus Fring não é apenas um chefe do crime frio e calculista, mas alguém disposto a atravessar qualquer limite para manter o controle absoluto. A escolha das cores utilizadas também potencializa bastante essa cena. Se você para pra observar com atenção, existe um predomínio do vermelho naquele ambiente. Gus chega vestindo uma camisa vermelha, combinada com uma gravata também vermelha. E quando ele coloca o macacão de proteção, ele continua dentro dessa mesma paleta de cor. Até mesmo o próprio laboratório carrega tons avermelhados no chão, nas portas e em diversos elementos. Mas afinal, o que tudo isso significa? Bom, nesse contexto, o vermelho remete a perigo, violência, sangue, como se estivesse alertando que algo brutal está prestes a acontecer, sem contar também que o Jesse está vestindo uma camisa vermelha, remetendo ao ato violento que ele acabou de cometer, o assassinato de Gale. Só que o mais interessante disso tudo é que em meio a todo esse vermelho intenso presente no cenário, os personagens são iluminados, ironicamente, por uma luz azulada, o que acaba criando um contraste muito bem pensado. Enquanto o vermelho é uma cor quente, associada à raiva e à violência, o azul é a cor mais fria do espectro, ligada à calma e ao controle. Visualmente é muito simbólico ver Gus, após matar o Victor, vestir um traje avermelhado, ao mesmo tempo em que seu rosto é iluminado por azul, porque por mais diferentes que
essas cores possam ser, aqui elas se complementam e de um jeito muito genial. O azul traduz a postura dele, calculista, contida, fria. Já o vermelho revela o que existe por trás dessa fachada elegante e educada. Um homem violento e cheio de raiva, capaz de cometer os atos mais cruéis possíveis. Mas é claro que não é só o Gus que é iluminado pela cor azul. O enfoque maior também é percebido tanto em Walt quanto em Jesse, principalmente no momento exato do assassinato. Nesse caso, o azul acaba funcionando para congelar os dois personagens. Eles ficam ali, pequenos, paralisados, impotentes, observando um predador agir. E claro, não dá pra ignorar que o azul também é a cor da metanfetamina do Heisenberg, o produto que os tornaram ricos, mas que ao mesmo tempo os aprisionaram naquela situação mortal. E tem um detalhe sutil, mas que é muito interessante: o Mike estar usando a sua clássica roupa preta, que sempre remete ao executor, ao homem que puxa o gatilho quando recebe a ordem. Essa escolha é mais uma vez a série brincando com a gente, nos induzindo a pensar que se alguém fosse morrer ali, provavelmente seria pelas mãos de Mike, o que a gente acaba sabendo que foi exatamente o contrário. Por fim, a última cor marcante é o verde do estilete, que é frequentemente associado ao dinheiro ao longo da série. Um aspecto muito curioso, porque se aquela arma tivesse sido usada contra o Walter, Gus estaria ironicamente cortando sua principal fonte de renda. Parando pra pensar, no fim das contas, essa cena de Breaking Bad não é apenas impactante pelo assassinato em si, mas porque ela redefine completamente quem é o verdadeiro predador daquela história. Até ali, o Walt vinha se sentindo esperto, sempre um passo à frente de todo mundo. Ele manipulou o Jesse, arquitetou a morte do Gale no último segundo, enganou o Mike e conseguiu sobreviver. Só que no momento em que Gus corta a garganta do Victor, sem dizer uma única palavra, fica claro que o Walt nunca estava realmente no controle, porque ali, naquele momento, por mais inteligente que o Walt seja, ainda existia alguém acima dele, alguém ainda mais frio e infinitamente mais perigoso. Pela primeira vez em muito tempo, o Walt parece genuinamente com medo, como alguém que acabou de entender que tá lidando com uma pessoa muito maior e pior do que imaginava. Esse assassinato, simbolicamente, é o primeiro ato da guerra entre Walter White e Gus Fring, guerra essa que só tava começando. A partir dali, a relação que eles construíram antes é completamente quebrada e ela se transforma num verdadeiro confronto movido por uma necessidade de poder e controle, e tudo o que acontece depois, cada plano, cada contra-ataque, cada movimento, vai culminar naquele desfecho explosivo no asilo. No fundo, a cena do estilete não só muda o rumo da narrativa, como também consolida Gus Fring como o maior e melhor vilão de toda a história de Breaking Bad. Mas esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que você tenha gostado, e se curtiu nossa análise, não se esqueça de se inscrever, deixar o like, compartilhar e hypar também. Exatamente, Ricardo. E se quiser que a gente analise outra cena de Breaking Bad ou de qualquer outra série, é só deixar aí nos comentários, beleza? Porque a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você que assistiu até agora e falou! Falou, galera!